do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Nós já estamos em 2021. Feliz Ano Novo! Deus abençoe a sua família, todos aí que estão pertinho de você. Que 2021 seja um ano de muita alegria, muita bênção para todos nós. E nós estamos de revista nova, Ano Novo, revista nova. A nossa primeira aula diz assim: Noé, o herói da sua família e dos animais. A nossa nova revista tem um título muito bom, muito lindo, que é Conhecendo alguns heróis e heroínas da Bíblia. Então nós vamos conhecer pessoas que fizeram algo muito bom e foram considerados heróis na Bíblia. Para memorizar essa semana, nesse ano novo, o versículo que nós vamos decorar, esse verso está em Salmos, o capítulo 1, o primeiro verso. Diz assim: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Mais uma vez. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Salmo 1:1. Nós temos que memorizar que nós não podemos seguir conselhos de pessoas que fazem maldade, pessoas violentas. Nós vamos aprender hoje nessa aula sobre pessoas que eram más, que amavam a violência, e nós não podemos seguir essas pessoas, não podemos imitar tudo que é mal, tudo que é violento. Nós temos que fugir disso. E se o nosso coração começar a sentir raiva, ódio e nos levar à violência, nós temos que nos arrepender e deixar isso. Toda a violência, toda a maldade são exemplo de pessoas que não querem saber de Deus, porque Deus é bom. E Deus, ele é justo e ele não permite, ele não ama, ele não gosta de estar perto dessa maldade, dessa violência, e nós vamos aprender sobre isso na aula de hoje. Então, toda essa revista vai falar sobre pessoas que fizeram algo verdadeiramente muito bom. Homens e mulheres, heróis e heroínas da nossa Bíblia. Então, hoje nós vamos estrear com a história de Noé. Você já ouviu falar de Noé? É muito conhecido, né? Acho que todo mundo já ouviu falar da Arca de Noé, dos animais. Então, sobre isso que nós vamos falar hoje. São 2 capítulos da Bíblia que vão contar essa história de Noé. No livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, o capítulo 6 e o capítulo 7. Como são muitos textos, nós vamos ler só um pedacinho para treinar a nossa leitura, porque ler a Bíblia faz bem para o coração, e fazer leituras é bom para a gente, né, que está aprendendo, para treinar e ficar cada vez mais ágil em ler. Vamos lá? Vamos ler só no capítulo 7, do versículo 10 ao 23. Vamos ler, abra aí sua Bíblia, peça para alguém te ajudar. O primeiro livro, bem no comecinho da Bíblia, Gênesis, capítulo 7, do verso 10 ao 23. Vou ler na versão da Bíblia a mensagem, que é mais fácil para a gente compreender. Diz assim: Noé estava com 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriam a terra. Ele e sua esposa, os filhos e a esposa de cada um entraram num barco para escapar do dilúvio. Animais puros e impuros, aves e criaturas que rastejam foram de 2 em 2 até Noé e o barco, macho e fêmea, exatamente como Deus havia ordenado a Noé. 7 dias depois, as águas do dilúvio chegaram. Isso aconteceu no ano 600 da vida de Noé. No dia 17 do segundo mês, as fontes subterrâneas irromperam e todas as janelas do céu escancararam. E a chuva caiu durante 40 dias e 40 noites.
Foi nesse dia que Noé, sua esposa e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, cada um com sua esposa, entraram no barco. Com eles entraram todos os tipos de animais selvagens e domésticos, todos os tipos de criaturas que rastejam, todas as espécies de aves e tudo que voa. Eles se dirigiram de 2 em 2 até Noé e o barco. Todos tinham fôlego de vida, macho e fêmea, de cada criatura, exatamente como Deus havia ordenado Noé. Então o Eterno fechou a porta. O dilúvio não cessou durante 40 dias, e as águas subiram e elevaram o barco bem acima da terra. As águas continuaram subindo, aumentando muito acima do solo, mas o barco flutuava. O dilúvio avolumou-se até todas as montanhas ficarem cobertas pela água. A inundação atingiu a marca de quase 7 metros acima do topo das montanhas. Tudo morreu. Tudo que se movia estava morto. Aves, animais domésticos, animais selvagens, todas as numerosas e exuberantes formas de vida morreram. Todos os seres vivos morreram. Todas as criaturas que viviam em terra seca. Tudo foi exterminado, pessoas e animais, criaturas que rastejam e que voam, sem exceção. Apenas Noé e os que estavam no barco continuaram vivos. Então, esse texto vai nos contar sobre a vida de Noé, que fez algo muito, muito bom. Deus tinha um projeto para Noé, que foi a construção dessa arca enorme, esse barco de madeira enorme que abrigariam os animais e a família de Noé. Mas por que Deus decidiu fazer esse barco? O que estava acontecendo? Lembra que eu falei sobre violência, sobre a maldade, que é algo que são pessoas que não querem saber de Deus? Era exatamente isso que estava acontecendo. As pessoas eram muito, muito violentas. Tem uma história de um homem dessa época que ele matou alguém porque pisou no pé dele. A violência era muito grande, as pessoas estavam contaminadas com a maldade. De uma maneira tão grande, a maldade, a violência, a matança, que Deus se entristeceu de ter criado o ser humano. Deus se arrependeu de ter criado porque todos estavam corrompidos, eles estavam cheios de maldade no seu coração, eles só queriam a violência. Então Deus decide começar de novo, mas Ele usa a família de Noé. Então Deus viu algo diferente em Noé, que ele poderia começar de novo a partir da família de Noé. Olha que especial, Noé não era da violência, ele não é o que praticava a maldade, Noé não praticava esses atos de agressão, briga, tudo que é maldade, violência, ele não praticava. Então Deus viu em Noé uma pessoa boa, um herói, para construir essa arca, para preservar os animais. Deus, ele não ia deixar que as espécies entrassem em extinção. A gente ouve muito isso na escola, olha, os animais não podem acabar, não pode extinguir uma espécie. Então Deus preservou. De cada espécie de animais, Deus mandou para que esses animais viessem até Noé. Noé não teve que ficar procurando, não, eles vieram por uma ordem de Deus, eles vieram, Deus os conduziu, Deus os trouxe até essa arca que Noé tinha construído. Então, preservou de cada espécie o macho e a fêmea. E a família de Noé, seus 3 filhos, as 3 esposas, todos puderam entrar nessa arca para se preservar do grande dilúvio. Naquela época não tinha chuva ainda, as pessoas... Isso foi a Gênesis, né? Conta a história do início da humanidade, do início do mundo. E nessa época a chuva ainda não era conhecida como nós conhecemos. Chove muito essa época do ano, né? Agora.
mas eles não conheciam. Então eles riam de Noé. Noé, o que você está fazendo? Você está doido? Você está construindo essa arca? Para quê? Quem que você vai colocar aí? Por que você está fazendo isso? E Noé explicava, Deus mandou eu fazer. Não, você está doido. Mas, gente, o dilúvio chegou. E só a família de Noé e seus filhos e os animais que Deus havia enviado entraram nessa arca. E Deus enviou durante 40 dias e 40 noites a chuva. E essa chuva cobriu todos os montes. Foi o que eu li. E aí, depois de 120 dias que essas águas foram baixando, e eu tenho a foto, olha só. A foto não, a imagem, né? Nessa época nem tinha máquina fotográfica. Mas a imagem da arca sobre as águas cobriu toda a terra. Cobriram até as montanhas de tanta água que choveu durante esses 40 dias. E aí, uma nova geração se inicia a partir da família de Noé. Tudo isso porque as pessoas tinham deixado se corromper, deixaram-se contaminar pela violência. E nós não podemos permitir que isso aconteça na nossa vida também. Quando acabou o dilúvio, Deus enviou um arco-íris. Você já viu um arco-íris? Toda vez que você vê um arco-íris, você vai se lembrar da promessa que Deus fez com Noé, que nunca mais haveria um dilúvio que destruiria a terra. Deus prometeu que isso nunca mais aconteceria. E nunca mais aconteceu, né? Nós, pelo menos, estamos presenciando que não teve mesmo. Porque é uma promessa. Deus prometeu que nunca mais faria isso. E Ele nunca mais vai fazer. Porque tudo que Deus promete, Ele cumpre. Mas nós precisamos estar atentos. Porque como aquele povo ficou violento, nós podemos também se tornar violento. Então, toda vez que a gente tiver muito ódio, tiver raiva, nós temos que pedir para Jesus vir tirar esse sentimento de nós. Porque Deus, Ele não gosta de violência. E se a gente começar a se tornar violento, briguento, nós estamos parecendo pessoas que não ligam para Deus. E nós não queremos isso. Nós queremos ser heróis, como aqueles homens e mulheres foram. Pessoas que fizeram algo muito bom. Deus quer que nós sejamos pessoas que vão fazer algo muito bom. Então, primeiro lugar para a gente ser bom é deixar a maldade. Então, nessa aula nós aprendemos a história de Noé, que fez a arca, que salvou animais, que salvou sua família, e começou aí uma nova história longe da maldade, longe da violência. Essa foi a nossa primeira aula de 2021, contando a história de Noé. Deus abençoe, fiquem com Deus. Vamos orar e agradecer a Jesus por essa aula. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua graça, pelo teu amor. Te agradecemos por poder começar 2021 aprendendo a tua palavra, aprendendo sobre esses heróis da Bíblia. Nos ajuda a ser como Noé, obediente e fazer a tua vontade. E nos livra da maldade, nos livra da violência. Abençoa cada família, nossa igreja, que tudo seja para a honra e a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus. Bom 2021 para você e para sua família. Tchau!